Vamos dar continuidade então agora, abrindo a fala para a plateia, ok? As inscrições estão abertas. Denilson, tem um companheiro aqui, depois você fala. Boa noite a todos, meu nome é Marcelo Ribeiro, sou policial militar do Rio Grande do Norte. É um prazer imenso estar aqui participando desse Fórum Social Mundial e gostaria de fazer algumas intervenções, né? Enfim, para mim está sendo muito gratificante, né, o aprendizado. Algumas questões conflitam com o meu pensamento, da minha maneira de pensar, e outras me fazem refletir, repensar e reconstruir o que eu tenho de certo, né? Em alguns momentos eu vi, não só na fala agora, mas no que passou antes, algumas pessoas, né? Direita é fascista, Bolsonaro, não sei como é que a pessoa vai votar nela. Eu acho que nós temos que fazer uma transformação grande, e essa transformação na questão da segurança não vai na mudança das leis, não vai na mudança do policial, e sim da maneira de toda a estrutura social. Isso não envolve só o policial, mas toda a sociedade de modo geral. Foi colocado agora pela promotora a questão racial, a questão da condição negra, e né, que como é um seminário voltado para os policiais militares, né, eu vou fazer essa comparação. Posso até ser, no caso, na minha opinião, até ser infeliz, alguém pode pensar dessa maneira, mas eu tenho na minha percepção os policiais como atualmente a última categoria escrava do nosso país, né? O policial não pode se sindicalizar. Eu não deveria nem estar aqui falando como um policial militar, porque o RDPM não me permite isso. E acredito que os policiais que aqui estão, né, entraram para a polícia não para matar, não para ser o braço forte do Estado e reprimir os movimentos sociais, entrar nas comunidades e atirar em pobre, em favelado, enfim, nas pessoas que são marginalizadas. Entraram sim para prestar um bom serviço para a sociedade, servir e proteger a sociedade. Porém, infelizmente, a atual estrutura que das nossas polícias militares é para servir e proteger o gestor estadual, o gestor federal. Porque, como o amigo aqui falou, não sei por que o policial mata, ou foi algo parecido, né? Não é o policial que mata, isso na minha percepção, é o Estado que mata. Enquanto a gente não colocar a culpa na verdadeira pessoa ou no órgão que está matando, nós estamos blindando os políticos, blindando o gestor estadual e colocando a culpa na ponta da lança, porque quem aperta o gatilho não é o policial sozinho, é o governo do Estado e a sociedade junta, porque a omissão não é do policial que está tentando prestar o serviço, é de toda a sociedade, principalmente do gestor, porque quem mais mata não é a polícia militar, não é o policial, e sim os gestores, quando, através da corrupção, desvia dinheiro da segurança, desvia dinheiro da saúde, e quantas pessoas morrem no hospital sem conseguir um atendimento, né? Então, nós temos que repensar, temos que ir além, e esse seminário tem tudo para dar certo, mas temos que sair do campo das ideias, colocar as ideias na prática. Eu tenho que parar e pensar, porque, por exemplo, o outro policial, a maioria dos policiais vão votar em Bolsonaro. Eles são loucos. Não, eu tenho que parar e pensar, tentar pensar, me colocar no lugar dele, por que ele vai votar em Bolsonaro. Ver o amigo aqui na situação de cadeirante, e eu construo aqui uma situação que não tem acessibilidade. Eu queria, pelo menos na minha casa, quem é lá do Rio Grande do Norte e passou na frente da minha casa, vai ver que eu fiz da maneira que qualquer pessoa que tenha problema, ou cadeirante ou idoso, que tem alguma limitação e precisa
eu fiz a maneira para poder atender, mas foi da maneira que eu queria? Não. Da maneira que eu queria ia ficar diferente, mas porém, quem tiver alguma dificuldade, um idoso, por exemplo, pode tropeçar e cair. Então, nós temos que repensar, nós precisamos mudar a sociedade e a mudança, na minha opinião, tem que começar pela educação. Foi falado das escolas militares que o índice de aprovação é maior, porém, o que acontece, o que nós estamos precisando é de pessoas mais críticas como a gente, que pensa de forma crítica, e olhar uma situação não de forma pontual, não da forma que eu quero, mas eu tenho que visualizar e ter o senso crítico de olhar ao redor de todos os lados, e olhar não apenas da forma da minha ideologia, mas tentar pensar o porquê a outro lado pensa daquela maneira diferente. Aí só assim eu poderei tentar e talvez conseguir fazer com que a pessoa que pensa diferente venha a pensar da maneira com que eu penso, ou eu tentar explicar e convencer aquela outra maneira. E, de certa forma, eu peço desculpa ali, na hora que a promotora estava falando, eu levantei a mão para poder falar, e nós temos que visualizar o contexto, como eu falei, de forma completa, de todos os ângulos. E a mídia, a maneira como ela falou ali no começo, é a maneira como a mídia coloca. É uma verdade construída, é uma verdade maquiada, é uma verdade pela metade. E se a verdade ela não vier completa, ela está corrompida. Estão nos vendendo verdades que, infelizmente, são mentiras. Muito obrigado. Boa tarde mais uma vez. Boa noite. Eu acho que, primeiro, é um bom debate, mas existe uma quebra de confiança, assim, muito grande, porque, assim, nós temos aqui policiais progressistas que têm uma visão de mundo, né, que eu acho que é a visão ideal, que é a visão onde você tem o policial que pensa na segurança, mas numa segurança progressista. Mas hoje existe uma quebra de confiança. Existe uma quebra de confiança, e aí a doutora, quando colocou aqui os dados e colocou a ordem como as coisas ocorrem, você percebe que existe uma omissão pensada. Porque começa lá no inquérito, vai para o Ministério Público e tudo fica como está, porque há uma intenção, porque faz parte desse jogo. Faz parte desse jogo. Aqui, por exemplo, tem 2 varas de tóxico, né? 2 varas criminais de tóxico. Uma tem, se não me engano, 400 presos, a outra 200 presos provisórios, se não me engano. Da última vez que eu tinha conversado com um funcionário, era mais ou menos isso. É um escândalo. 400 presos provisórios. A mulher do cara lá está em prisão domiciliar, né? A mulher do Cabral. Então, assim, nós temos 400 presos provisórios em 2 varas de tóxico. Aí, se você imaginar as outras, entendeu? Então, são escândalos. E aí, existe todo um jogo para que isso ocorra. E quando eu coloco a quebra de confiança, é como nós, progressistas, o policial progressista, vai poder entrar para fazer esse debate. Porque hoje, por exemplo, o policial morar numa comunidade é extremamente... Não existe nem mais isso. Não existe, porque quebrou a confiança. Porque o Estado criou uma zona de guerra onde o policial é a ponta da frente, onde ele é a linha de frente, e nessa guerra que o Estado criou, porque a ausência de tudo, eu moro numa comunidade que falta 4.000 vagas de creches, que, por exemplo, tem gente em situações, por exemplo, que quando chove, perde, as pessoas
dorme em banco, porque alaga tudo. Então, assim, esse Estado, ele tem uma única, doutora, um único objetivo: manter, né, no corredor da vitória. Eu vou dar um exemplo aqui, pertinho. Aquela turma que vive numa situação idêntica de moradores de Miami, porque eles vivem muito bem. Você tem uma minoria, e diga-se de passagem, aqui em Salvador, que tem o Nordeste de Amaralina, que tem gente que não tem o que comer, mas que tem gente aqui bem pertinho que vive no mesmo padrão americano, morando em apartamento de 18 e 20 milhões, que tem jet skis embaixo, e a polícia está ali para manter, porque se tirar a polícia, meu amigo, não sobra nada, não sobra um chocolate na prateleira, se tirar a polícia, porque esse Estado criou uma situação de pobreza. Nós moramos numa cidade favela, não é o Nordeste não, Salvador é uma favela, basta vir a chuva, e a chuva quando chove, aí é mais morte. Você tem a polícia que mata, você tem, aí, Uca, as violências ocorrem em todos os lugares, porque o Estado é violento, inclusive, como foi com o Uca, porque o Estado foi violento lá quando disse, deixa ele morrer porque ele é bandido. O Estado é assim. E aí, companheiro, eu concordo, temos que responsabilizar esse Estado. E esses agentes, os agentes que estão na ponta, eles têm a proteção desse Estado. Porque se o agente que matou o menino Joel fosse punido, o Estado tivesse intenção de punir, excluir, punir ele, não teria autos de resistência, não teria bala perdida. O Estado faz vista grossa porque interessa. Esse, para mim, é uma condição que está colocada. Ou a gente pensa em um outro modelo de Estado, porque esse modelo é um modelo secular, e só quem sofre com esse modelo de Estado somos nós, negros e pobres das periferias. Sofremos e morremos há séculos. Tem 500 anos que a população negra chegou aqui nesse país, e é a mesma coisa. Sempre você... Vou dar um exemplo aqui, eu fui enterrar. E aí, doutora, em todo canto, é a opressão, é a transversalidade das opressões. Eu fui enterrar a minha sobrinha, que morreu, uma criança pequena ali no cemitério de Brota. Rapaz, o cemitério choveu e a gente teve que velar a criança na chuva, porque não tinha nem a cobertura para fazer o velório. E ali é um cemitério de pobre. E aí você tem a opressão no cemitério, você tem a opressão da polícia que invade mata, você tem a opressão no hospital, na maternidade, é opressão dessa população em tudo que é canto. E como a gente ainda fica aqui discutindo e dizendo a culpa é do policial, a culpa é desse modelo de Estado. Ou a gente rompe com esse modelo, ou a gente vai passar aqui 500 anos discutindo o próximo corpo. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. O intuito aqui da minha participação é fazer algumas provocações à mesa e saber, trazer ao conhecimento de todos. É importante esse espaço para que a gente possa dialogar com a sociedade, com o próprio Ministério Público também, que aí a gente quebra alguns paradigmas, alguns tabus aqui. É extremamente importante esse espaço. Primeiro, isso já foi bem colocado aqui, a gente tem, como bem colocou o colega, né, duas pontas, né, que aqui se unem, que historicamente foram colocadas por gente que sabe o que está fazendo, porque a gente tem uma polícia civil, né, que não investiga, e uma polícia militarizada agindo
de modo onde o nariz aponta. Todo mundo sabe aqui que entra numa viatura, sai ao acaso, sai a esmo, sem inteligência policial, para justamente fazer isso. Sair para onde o nariz aponta, lidar com o inimigo, que a gente sabe bem, a gente sabe o estereótipo do inimigo, preto, pobre, favelado, a senhora colocou muito bem, essa é a verdade. E a gente tem descamisados, como diz Lotinho, nosso presidente aí da NASPRA, descamisados matando sem camisas. A gente tem que entender esse contexto maior, como o colega falou aqui. Só discordo que a gente não pode ter uma análise corporativista nisso. A gente tem que ter realmente esse contexto mais amplo. A gente tem que entender, por exemplo, que tem gente pensando nesse modelo para que ele seja sempre um meio modelo. Por exemplo, não se discute ciclo completo de polícia porque se tem a noção que essa polícia militarizada garante essa falta de estratégia e essa máquina de matar preto, pobre e favelado. E, de outro lado, se garante que não vai ter investigação desses casos, justamente por conta do monopólio do inquérito policial, do que se transformou o inquérito policial no Brasil. E aí eu queria também fazer uma provocação à representante do Ministério Público sobre isso. O que é que se transformou o inquérito policial no Brasil? O que é essa peça nesse sistema e que carta do baralho é essa que coloca toda essa situação que a senhora colocou, de omissão, de punição seletiva, de dizer esse monopólio do inquérito pelo delegado tem um motivo de ser. E a gente tem que discutir isso enquanto policial militar, enquanto policial civil. Tudo é pela metade com o intuito de garantir um sistema que está posto, 71 mil mortes, não precisa dizer que um sistema desse já faz tempo que não funciona. E por que nada muda? E aí, amanhã a gente vai discutir isso. O porquê que não se tem, por exemplo, a democratização da instituição. Por que não se deixa quem mais quer progredir ascender? Justamente por isso, para manter esse status quo. O militarismo é uma linguagem de opressão. É uma linguagem de opressão. Quando eu vejo, por exemplo, aqui mais logo cedo a gente falar em educação militarizada, eu não consigo entender isso. A educação ela não pode ser militarizada. Se você tem uma linguagem opressora, e se você tem a educação como uma linguagem libertadora, de imersão, como é que eu vou trazer, por exemplo, uma educação militarizada? É uma aberração. É uma aberração como tantas outras que a gente vê no sistema de segurança pública. Ninguém faz nada, mas não faz nada porque a sociedade não, vocês aqui, não se apropriam desse debate. Acha que só o militar pode discutir, só o policial civil pode discutir, só o Ministério Público pode discutir. A sociedade, isso que a senhora falou aí agora, os autos de resistência, essa seletividade em dizer o que é que eu vou investigar, o que é que eu não vou investigar, o que é que eu vou denunciar, o que eu não vou denunciar, mais ainda o que é que o Ministério Público vai denunciar, a Justiça, que é vários filtros para dizer quem é que vai ser preso, quem é que vai ser encarcerado, quem é que vai ser morto, quem é que não vai ser morto. Há um motivo para a polícia ostensiva ser militarizada. Há um motivo para que o policial militar não pense por que ele sai na rua atrás de caçar. E a linguagem é essa. Quem é de rua aí sabe. Vou caçar. Caçar o quê? Então, tem que se pensar, caçar quem? Quem é que a gente está caçando? Então, volto a dizer, descamisados, matando sem camisas, uma elite ali rindo disso tudo, e uma sociedade que não fiscaliza. Uma sociedade não precisava a gente ter o inquérito. Se, por exemplo, o sistema tivesse uma participação social no sentido de fiscalizar. Quem aqui já entrou no quartel, por exemplo, para chegar e dizer, olha, eu quero saber como é que o meu dinheiro está sendo investido dentro de um quartel de polícia militar. Chegue no quartel de polícia militar e diga, coronel, eu quero saber o que é que está sendo feito com o meu dinheiro. O militarismo tem uma razão de ser. A maior força policial, dentre todas as que compõem o sistema de segurança pública, é militarizado, não é por acaso. Os policiais são coisificados, os policiais não pensam, saem às ruas para matar. O
o mesmo favelado, o cara mora na mesma favela que o cara vai matar o favelado igual a ele. E não pensa, por quê? É uma linguagem de opressão. O militarismo é uma linguagem de opressão. A sociedade brasileira, ela quer falar essa linguagem, através do fascismo. A gente tem uma oportunidade de mudar isso aqui. Agora, sem participação social, a gente vai ficar falando para o espelho. É tudo que eu não quero para esse movimento dos policiais nesse fascismo. Que a gente fique aqui numa espécie de confraria, falando um para o outro, eu acho bonito, eu sei isso, eu acho bonito ser policial de esquerda. E esse discurso não sai para a sociedade e não virar praxe, e não virar ação. Que é isso que a gente tem que ter. Sair daqui com alguma ação. E essa ação só vai sair quando a sociedade entender que segurança pública não é um problema só de polícia, muito menos só de militar, porque isso é um ranço da ditadura. Como bem foi colocado aqui, a ditadura acabou, mas essa vinculação do maior efetivo de segurança pública às Forças Armadas também tem um motivo de ser. O controle social se dá assim, com esse vínculo às Forças Armadas, que hoje a sociedade aplaude aí, sem saber o que está falando, sem saber o que está fazendo. Nós, enquanto oprimidos, mais do que ninguém podemos dizer que esse sistema militar não presta em canto nenhum. Basta saber a desorganização que se tem dentro dos quartéis, a corrupção que se tem dentro dos quartéis, a falta de liberdade. Eu fui preso 4 dias porque enviei uma mensagem de WhatsApp, porque represento uma associação de bombeiros militares. Isso é o cúmulo. Em pleno 2017, eu respondo 5 procedimentos. O que eu não quero para mim, eu não quero para minha família. Eu não quero para a sociedade a desorganização, a corrupção que se tem no sistema mais opressor da sociedade, que é o militarismo. Boa noite a todas e a todos. Vou fazer breves pontuações, mas o companheiro ali me atropelou, passou na frente, mas mulher não perde a vez, né? Eu vou repetir tudo o que ele falou aqui. Como a doutora Lívia falou, a gente se apresenta como mulher negra e policial militar, né? Há 15 anos, sou debutante, há uns 15 anos de polícia já. As pontuações são bem breves, assim, 15 anos de polícia, eu entrei como soldado e sou soldado ainda. Então, 15 anos de uma instituição militar, que a perpetuação é que o colega acabou de falar, né? Não permitir a ascensão é uma das formas de violência para que isso seja reproduzido lá fora. Primeiro, por que violência vende tanto? Né? São só algumas provocações. Por que o jornal ensanguentado vende tanto? Por que Bocão e Companhia Limitada ganha tanto dinheiro fazendo o que faz? Né? Por que o investimento em segurança pública é tão curto? A gente fala de quartel, inúmeras vezes, um determinado policial militar, que hoje é legislador, tem que fazer intervenções junto à Assembleia Legislativa, junto ao governo do Estado, para melhorar as condições de trabalho do policial, que chega no banheiro do quartel e não tem papel higiênico, não tem água, o banheiro é sujo. Acho que vou sair daqui presa, né? Eu e meia dúzia aí. Então, o banheiro é sujo, a gente não tem as mínimas condições de trabalho, né? Você é obrigado a trabalhar numa escala que exige muito de você, e você tem que ser um bom policial, porque a sociedade espera isso de você, né? O colega se exaltou, é complicado a gente falar dos nossos problemas para a gente mesmo, né? E principalmente para quem está de fora. Quando eu estou em casa, ou quando eu estou no terreiro, que passa ou veiculam alguma coisa sobre policial militar preso, policial militar envolvido em tráfico de drogas, envolvido em corrupção. É duro a gente ouvir falar isso da gente, porque dói na carne. Mas eu entendo, companheiro, que a gente precisa dar o primeiro passo e entender que, na verdade, a fala é o primeiro passo e todos os militares que estão aqui deram esse primeiro passo. O que foi falado no momento anterior desse seminário sobre currículo é de suma importância. Quem é que fiscaliza o currículo da academia? Quem fiscaliza o currículo dos cursos de formação de praça? Né? E que estrutura é essa que mantém
qualquer empresa, um funcionário entra, leva 15 anos de serviço, e se eu for olhar a minha ficha, devo estar no bom comportamento, né? Não quer dizer que sou uma má pessoa, né? Mas, sei lá, o corte de cabelo, o brinco que eu uso, as pessoas olham, pô, você é polícia? Sou. O meu corte de cabelo diz quem eu sou, o brinco que eu uso, a forma como eu me visto. Então, isso também é passivo de punição. Já tomei cadeia também por uma falta de serviço. Que funcionário, seja da esfera pública ou privada, falta um dia de serviço, por qualquer que seja o motivo, responde processo e leva 4 dias encarcerados. Então, que formação é essa? As meninas estavam cantando e eu fiquei imaginando o quanto é difícil você chegar aqui na frente e se expor para o outro, né? Que não é o igual a você. Então, a condição de cárcere não é confortável. O meu foram só 4 dias, por uma falta de serviço. E que estrutura é essa que necessita manter uma hegemonia para que o sistema corra de acordo com o que meus senhores pretendem? Que empresa mantém um funcionário no mesmo cargo e na mesma função que ele entrou durante 15 anos? Que estrutura é essa? Uma das brigas da gente é a carreira única, que foi aprovada, se eu não me engano, em São Paulo, que diz o seguinte, não? Pronto, então lugar nenhum ainda. A nossa briga é que a gente chegue ao posto máximo, da nossa instituição, através do acesso único, que, na verdade, vai permitir que todos concorram em pé de igualdade por um cargo, sei lá, entrar como soldado e conseguir alcançar as graduações mais altas, que isso, infelizmente, é quase que impossível. Eu entrei na polícia em 2003, o primeiro concurso para sargento foi em 2010, se eu não me engano, e com menos de 200 vagas. Agora, em 2018, se pretende abrir um outro concurso para sargento, mais 200 vagas. Então, essa perpetuação é intencional e a gente sabe qual o motivo e qual a razão disso tudo. Outra coisa que eu queria pontuar é que o primeiro passo foi dado, a gente está aqui, só que a estrutura, principalmente da polícia militar, mais complicada ainda que a polícia civil e a rodoviária, é muito bem amarrado, muito bem orquestrado, e prisão é o que fala primeiro. Então, o fato da gente dar o primeiro passo e estar aqui dizendo assim, a gente precisa, mas a gente não consegue sem a sociedade. Porque a sociedade não pode só utilizar estatística, matéria de jornal e tal, e dizer assim, a polícia mata muito mesmo. Mais do que a gente gostaria e mais do que, aliás, a gente não gostaria de nenhum. Claro, infelizmente, no embate é necessário, porque quando se vai para a guerra, infelizmente, o instinto de sobrevivência fala. Mas, assim, a polícia, os níveis de de resistência são muito altos. O pessoal fala do Rio de Janeiro, mas a Bahia também, se eu não me engano, superou o estado do Rio de Janeiro no número de homicídios, no número de policiais vítimas de homicídio também, e no número geral de violência. Então, a gente fala do Rio de Janeiro, mas o estado da Bahia superou todos os índices. Então, o que a gente vem dizer num seminário como esse é que a gente precisa e a gente quer e acredita na mudança. Mas se a sociedade não nos ajudar, não fazer esse controle externo, a gente não consegue sem. Então, é o que o lema do fórum prevê, nada sobre nós sem nós. Então, a gente está aqui para isso. A última pontuação é o seguinte, dividir para conquistar sempre foi uma estratégia e vem funcionando, Jogar a sociedade, movimentos sociais contra a polícia e vice-versa. A gente está no mesmo barco, e assim, só para pontuar o quanto a gente precisa desse apoio social, eu sou de uma turma de 3 mil policiais, divididos entre capital e interior. Completei 15 anos de polícia no dia 3 agora, no dia 10/3. 15 anos, e nos últimos 15 dias, 2 colegas da minha turma cometeram suicídio. Então, é um número alarmante. Se a gente for estudar e se aprofundar um pouquinho mais sobre isso,
Se eu não me engano, deve ser a categoria que mais adoece de depressão e de doenças do tipo. Então, esse é o nosso pedido de ajuda, que o movimento consiga entender e fazer essa leitura. Obrigada. E dizer a Yuka que a gente se vê lá fora. Estamos prontos para encontrar cara a cara. Bom, nós temos ainda aqui 4 inscrições, mais uma solicitação ali. Minha sugestão é que a gente encerre as inscrições, né, nessas 5 pessoas. 4, então? Pronto, 4 pessoas, que é a minha amiga aqui, tem Misael, tem Denilson e tem o Zacone. Então, beleza? Essas 4, depois disso a gente encerra e volta para a mesa para poder encerrar. Boa noite a todos e a todas. Eu vou ser breve, né? Eu sou de Jabotão dos Guararapes, Pernambuco. Eu vim para Salvador no intuito de ser garota de programa. E um certo dia eu fui chamada para atender um cliente. Quando eu estava na casa desse cliente, a casa dele foi invadida pela polícia e ele foi executado, porque foi isso que custou nos autos ao final do processo, porque a promotora perguntou ao tenente a que distância ele atirou com a mini metralhadora. E ele falou que atirou a uma distância de 12 metros para poder imobilizar, né? E declarou auto de resistência, e eles me prenderam como traficante, colocaram minha cara na mídia, né? Numa cidade onde eu não conhecia nada ainda, não conhecia ninguém. Passei 4 meses presa, que foi onde eu conheci o crime. Fui inocentada, e quando eu saí, voltei a trabalhar na minha profissão de garota de programa, mas fui perseguida e ameaçada. E, infelizmente, eu achei minha segurança no crime, né? Porque todos os lugares que eu ia... Boa noite a todos. Na verdade, eu queria fazer muito mais uma reflexão acerca dessa relação entre polícia e sociedade do ponto de vista da letalidade, como a doutora bem falou. Eu gosto sempre, quando pensar em relação a essa situação da relação polícia-sociedade e a culpabilização do policial pelos seus atos e a tentativa de modificação dessa situação, pensar em Paulo Freire. Paulo Freire tem uma frase bem interessante, que ele diz o seguinte: não basta libertar o oprimido, é preciso libertar o opressor. Então, eu acho que todo o esforço que a gente está fazendo aqui durante o seminário e nessa discussão aqui, é na tentativa também de desconstrução desse que naturalizou a opressão em relação à sociedade. E, nesse sentido, eu gostaria também de apontar o seguinte: é necessário que a sociedade civil organizada, os movimentos sociais, parem de olhar para as corporações policiais apenas nos momentos de crise. Isso não basta. Como o companheiro bem colocou, é preciso que a sociedade se apodere das instituições policiais. Elas não vão se modificar, nem 1 milímetro sequer, quer seja por currículo, não vai adiantar. Do ponto de vista democrático, enquanto a sociedade não invadir, literalmente, e tomar as rédeas das corporações policiais, elas não mudarão. E por que elas não mudarão? Porque ninguém muda, e aí me permito uma divagação sociológica, aquilo que dá sentido à sua vida. As corporações policiais constroem um mecanismo de identidade que faz com que essas pessoas se tornem impermeáveis ao questionar a lógica interna existente nelas. Então, não pensem os senhores e as senhoras, companheiros que aqui estão, que os policiais, além daqueles progressistas, vão questionar, mesmo sob opressão, os mecanismos de funcionamento lá existentes. Ou a sociedade, o Ministério Público, não apenas fiscaliza a atividade policial, mas o processo de formação, o cotidiano das corporações policiais, ou isso não vai mudar. Me permita, doutora, a crítica à instituição Ministério Público é o seguinte: a fiscalização da atividade policial. Aí eu me faço o seguinte questionamento:
o que é atividade policial. Se a atividade policial se constitui apenas aquele fim ou todo aquele processo anterior ao ato policial. Porque, pelo que me consta, na verdade, a construção da atividade policial e os valores que informam essa prática são construídos antes, dentro das corporações policiais. Então, o apelo que eu faço, na verdade, eu acho que um momento como esse aqui do fórum, é que as corporações policiais precisam ser tomadas pela sociedade civil. Elas não vão mudar. Qualquer possibilidade de modificação dessas estruturas, elas vão falhar. Pronto. Na verdade, é o que a promotora falou. O medo. A questão toda é o seguinte: enquanto eu, na verdade, me mantiver distante dessas instituições e só apontar os problemas nela existentes nos momentos de crise, nas chacinas, as coisas continuarão do jeito que estão. O que é que eu quero dizer? Exatamente, é justamente isso que o movimento Policiais Antifascismo vem fazendo. Não é fácil, não há receita de bolo. Até porque, como bem disse, é uma construção sócio-histórica para manter o quê? Descamisados, matando sem camisas. Essa é a questão. Por que eu estou colocando isso? Porque muitos dos policiais sentem-se, na verdade, também negligenciados pela própria sociedade que muitos juram proteger. A questão fundamental para a gente é o seguinte, como o colega colocou aqui, isso é dado estatístico. Das categorias profissionais, o maior índice de suicídio e de depressão é entre os operadores de segurança pública, sobretudo os policiais. A pergunta que se faz é o seguinte: quando morre um policial, se investiga apenas ou a sociedade aponta o que ocorreu, as condições de trabalho desses policiais, o que levou efetivamente a fazer com que esse sujeito, quase que numa perspectiva de psicopatia, tenha um sadismo em tirar a vida do outro. Como isso se deu? A categoria de policiais, na verdade, é quase que invisibilizado pela sociedade em condições normais de pressão e temperatura. E para encerrar, eu vou dizer o seguinte: quantos de nós o medo existe? Existe. Mas nós mesmos, policiais, que tentamos uma outra perspectiva de modelo de segurança pública, temos medo dessa própria polícia. Eu vou dizer por mim mesmo. Eu tenho medo da polícia. Eu tenho medo. E por que eu tenho medo da polícia? E digo sempre isso. Sabe por que eu tenho medo da polícia? Porque eu tenho um perfil sociodemográfico daquele que é alvo da ação policial. Não está estampado na minha cara que eu teria um salvo-conduto dentro dessa lógica perversa por ser policial. Eu também tenho medo. Então, eu me solidarizo contigo. E sei exatamente o que é ter medo da polícia, porque eu tenho esse perfil. Então, o que eu faço, na verdade, é um apelo no sentido de que é preciso olhar para dentro dessas corporações policiais para além dos momentos de crise e parar de culpabilizar o sujeito e entender a lógica da instituição. Eu só quero trazer um outro dado, que eu falo muito, é para dizer o seguinte: isso aqui que nós estamos falando, policiais que estão aqui falando, isso é fora do comum. Sabe por quê? Porque nas corporações policiais, sobretudo as militares, o diálogo é um antivalor. Nós falamos, na verdade, por outras vias, mas isso aqui não é comum. Eu pergunto, como é possível dialogar com a sociedade quando internamente me é negado e me é calado a voz? O companheiro ficou preso 4 dias por um comentário numa rede social. Então, assim, eu queria, na verdade, sem querer justificar e apenas refletir, que existem outros condicionantes que a gente precisa ver. É só isso, na verdade, é um apelo. Muito obrigado. Denilson, cadê Denilson? Sai não? Então é Zacone, depois Fabrício. Aliás, você não. Nosso companheiro lá em cima, você é o outro. É o outro. Bom, boa noite a todos. Não vou me apresentar de novo, porque eu estava na outra mesa, mas sou delegado de polícia, Orlando Zacone, Rio de Janeiro. Estou na polícia há 18 anos e ouvindo as falas dessa mesa, né? O tema é tribunal de rua. Não foi à toa que a gente falou muito em autorresistência, em violência policial letal.
E sentado do lado da Bruna, minha esposa, companheira, policial civil do Rio de Janeiro, ela faz parte de uma turma de 2010 na polícia, que foi a primeira turma de nível superior para cargo de agente policial. Uma luta histórica até das categorias policiais, porque o policial quer, né, elevar o salário, né, por conta de trazer a carreira policial para nível superior. E ela me lembrou de um colega dela, da turma dela, que ela parou de falar, que trabalha ou trabalhava na CORE, que é a Coordenadoria de Recursos Especiais, ainda trabalha, no helicóptero da CORE, aquele que dá tiro para dentro da favela, que falou para ela, falou o seguinte: Bruna, eu sou caçador de crioulo. A obrigatoriedade de nível superior na Polícia Civil embranqueceu a Polícia Civil. Eram 500 policiais civis com nível superior. Não tinha 10 negros naquelas turmas. Não chegava a 10. 2%. Né? Aí, quando a gente fala, né, que esse ódio, né, seja ele de classe, seja ele do fascismo, seja ele da nossa formação social racista, o campo que a gente queira identificar, esse ódio, né, ele está legitimado dentro da instituição policial. E essa legitimidade não vem de dentro da instituição, vem de fora. Quando eu estudei os autos de resistência, eu tive o cuidado de tentar inovar na análise que muitos autores já tinham feito do auto de resistência. Todo mundo sempre buscava falhas na investigação policial para que não se chegasse à responsabilidade, né, de uma execução. Só que eu achei interessante, que eu peguei esse dado do Michel Missi, que foi citado pela doutora, a maioria dos autos de resistência são arquivados. Bom, e quando um auto de resistência é arquivado, essas mortes praticadas pela polícia, elas não estão contrárias à lei, elas estão de acordo com a lei. O Estado brasileiro, ao arquivar os autos de resistência, diz que essas mortes são legítimas. E eu fui estudar os pedidos de arquivamento dos promotores nos autos de resistência. E está tudo lá. Quais são os elementos que legitimam um policial matar alguém? Primeiro, o local onde essa morte se dá. Então, os promotores dizem que a morte ocorreu na favela tal, onde constantemente tem troca de tiros entre polícia e bandidos. Ou seja, o que os promotores estão dizendo? Que se essa morte acontece dentro da favela, ela está muito mais legitimada porque se essa morte acontece fora. Os antecedentes criminais do morto são levados em consideração no pedido de arquivamento, né? O argumento, e aí nós vamos na questão do delegado de polícia e do nosso papo, né, da carreira única, né, que eu acho muito importante. O delegado de polícia tem uma função autoritária no sistema jurídico brasileiro, que interessa a esse sistema jurídico. O delegado de polícia, ele dá forma jurídica aos atos de polícia. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Como que você vai estar dentro da polícia dando forma jurídica ao ato da polícia? No Rio de Janeiro, até 2012, se eu, delegado, mandasse uma equipe à rua e, na rua, esses policiais matassem alguém, sabe quem ia investigar os policiais? Eu. Até 2012, né? Por quê? Isso garante aos outros operadores jurídicos, aos promotores e juízes, uma certa isenção em relação àquilo que eles sabem que está acontecendo ali. E aí, como é que funciona a máquina? Se der tudo certo, se arquiva o auto de resistência, né, no subterrâneo do sistema de justiça criminal, porque aquilo não é nenhum processo, é um ato administrativo e aquilo ali é arquivado por... Aí eu vou no Facebook dela, e está lá dizendo que ela é protetora dos animais. Sou sincera e impaciente. Meu Face se resume à proteção animal. Aí eu fui ver que ela era protetora dos animais. Aí eu falo assim, bom, inacreditável é uma pessoa que se diz preocupada com a vida de animais, não se preocupar com a vida de moradores de Jacareí. Eu tenho essa coisa chata, eu respondo, né? Aí veio o pior. Essa parte não é boa. Ela responde assim, Orlando Zacconi, prefiro cuidar dos animais de Jacareí do que das pessoas de lá. Aliás, 1 milhão, ela botou 1 e vários zeros aqui, deve ser 1 trilhão, de vezes animais que humanos iguais a você, passar bem. A ofensa final eu entendo, mas a ofensa inicial, quando ela diz que prefere cuidar dos animais de Jacareí do que as pessoas de lá, demonstra
que esse sentimento em relação às pessoas que ali moram não está só localizado naquele policial branco, advogado com nível superior, que se diz caçador de crioulo. Esse sentimento se encontra espalhado pela sociedade. É um sentimento onde as pessoas olham para a periferia, para as favelas, né, e reconhecem ali vidas sem valor de vida. Então, nós vamos ter que trabalhar muito, né? A coisa é assim, esse fascismo, né, que a gente quer se colocar contra, é algo que está espalhado no ambiente social. Eu queria muito que fosse só algo localizado no interior da corporação policial, dentro de um batalhão, seria mais fácil da gente resolver, né? O problema é muito mais grave, né? Então, temos que começar a pensar, né, como é que a gente vai poder, né? E isso só vai ser possível se a gente tiver ações que transformem esse Estado em outro Estado. Eu não acredito que nós vamos mudar, né, esse quadro dessa letalidade, né, dessa matança, né, sem uma profunda transformação das estruturas sociais e da própria estrutura do Estado brasileiro. Não só, eu falei do Estado, mas não só uma profunda transformação do Estado brasileiro, mas uma transformação das nossas raízes, né, que tem que ser revisitadas. 2 traumas, né, o extermínio dos povos primitivos, a escravatura, que não são revisitados no Brasil. Então, nós temos que tratar isso no campo da cultura. Vai ser um trabalho de longo percurso, né? E eu acho que os policiais antifascismo têm muito a contribuir, mas com a consciência de que a polícia, ela não é localizada em Marte, os policiais não são recrutados em Marte, os policiais são recrutados nesse ambiente social, né? É isso. Então, espero que a gente tenha força para, né, ter a compreensão exata, né? E quando a gente fala dos operadores jurídicos, da qual eu faço parte, porque o delegado ainda é um operador jurídico esquisito, né? Porque ele é lobisomem, ele é metade jurista e metade policial. Ou seja, ele não é nem policial e nem jurista, né? Mas esses operadores jurídicos hoje no nosso país, a doutora sabe, também são brancos, né? Também vêm os moradores, né? Porque esse discurso de que o policial disse, né, que o policial falou, que ele é caçador de crioulo, eu conheço muitos promotores de justiça e muitos magistrados que gostariam de estar nesse lugar. E por não estar nesse lugar, porque esse lugar, né, não vai aferir um salário condizente com aquilo que ele espera, né, da sua formação, ele vai homologar essas funções, né, através de um despacho, de uma promoção. Então, nós temos problemas muito mais graves, né, que não se resumem só na polícia. Falar da polícia é falar de uma sociedade, falar de uma estrutura de Estado, né, e eu acho que a gente tem que perder um pouco, né, a visão de que é dentro do quartel da PM, é dentro de uma delegacia que se faz a gestão dessa matança, que se faz a gestão desse tribunal de rua. E o pior, hein, só para terminar, para trazer mais uma notícia ruim, os policiais também agora são vítimas de um tribunal de rua. Porque um policial hoje está sendo executado ao ser identificado como policial num assalto no Rio de Janeiro, ainda que ele não reaja. Então, ele também é vítima desse tribunal de rua. Só que com um detalhe, quando se falou da quantidade de policiais que matam e da quantidade de policiais que morrem, né, e que a gente tenta fazer, né, são tantos, né, números, estatísticas, né, é bom que a gente afirme que os policiais matam num contexto e morrem em outro contexto. Não existe guerra, não existe confronto. Isso tudo é criado. Os policiais morrem na forma do massacre. O que é massacre? Ações pré-orquestradas, definidas politicamente, de ações militarizadas nas favelas. Ó, hoje nós vamos atacar. É assim que a polícia fala. Isso não é confronto, isso é massacre. E a polícia não morre em confronto também, não. A polícia morre em latrocínio, né, em situações onde ela vai ser identificada como policial e vai ser executada por conta da sua própria condição de vida. Sim, mas por que eu estou falando isso? Porque a gente não pode usar esses números da letalidade policial e dos policiais mortos como se a gente, às vezes, faz um discurso raso, né? Nós temos a polícia que mais mata e a que mais morre. Isso pode gerar, né,
a ideia de que os policiais estão matando e morrendo em ações de confronto e que existe uma guerra. Se existe uma guerra, aí vai vir aquele discurso que é reproduzido, ninguém é obrigado a morrer sem se defender. E aí você legitima, né, a continuidade das políticas de extermínio. Então nós temos também, isso é importante, que está no nosso manifesto dos policiais antifascismo, não estamos em guerra, está lá no manifesto, né? E qualquer construção que vise isso, né, quer reforçar as políticas de extermínio racistas no nosso país. Então, temos que acabar com essa ideia da guerra. Existem policiais que, por acaso, possam vir a morrer em confronto? Existem bandidos que possam vir a morrer em confronto? Sim, existem. Mas não constituem a grande maioria, né, o grosso, digamos assim, dessas estatísticas. É isso. Valeu. Pessoal, não pretendo demorar, estamos todos cansados, eu também estou. Eu fiquei me contorcendo ali, disse que não ia falar, mas diante de algumas questões que foram colocadas, eu me senti quase que na obrigação, primeiro por ser policial militar, e segundo por ser, primeiro ser cidadão, segundo por ser policial militar, que já transitou de um contexto que eu considero como um padrão de formação específico e rompeu. Demorei muito tempo para poder fazer isso, e assumi uma identidade para tentar fazer frente, né, com outro discurso. E eu queria dizer uma coisa para os queridos aqui. Às vezes se fala muito em militarismo, militarização, sem conhecer um pouco. Eu tive o prazer de, no mestrado, me dedicar um pouco apenas a uma parte do fragmento desse conhecimento, e assim, é bastante complexo. E às vezes a gente fala sem saber. Nós temos basicamente 3 dimensões para tratar o militarismo. A dimensão institucional dos valores, enquanto instituição que pode violentar um ao outro, tá? Nós temos a dimensão do militarismo, que é a dimensão da categoria profissional de servidores, nos seus direitos. Hoje aqui a gente está enfocando uma dimensão dessa categoria profissional, desse âmbito profissional, que é enxergá-lo como trabalhador, tá? Que tem direitos, inclusive, a serem respeitados. E existe uma outra lógica, que é a lógica da gestão burocrática militar, que bebe da noção weberiana e que vai encontrar exatamente dentro desse arranjo da nova gestão pública que invadiu o Brasil com gerencialismo, o perfeito arsenal para poder produzir uma eficiência, uma produtividade totalmente regimentada dentro de uma lógica punitivo-penal de produzir a morte. Pronto. E isso todos os dias nós estamos tratando e estamos produzindo mortes. E número de mortos. Número de violências. Número em abordagens que são extremamente números. E a última vez em que eu questionei dentro da minha instituição, tá, cadê a qualidade da atuação policial? O coronel se retou comigo, né, e não quis responder, porque talvez não tivesse resposta, mas eu fui publicamente quase que violentado, porque eu perguntei exatamente, cadê a outra dimensão da qualidade do trabalho policial, que não se avalia? Por que eu estou perguntando isso, trazendo isso para vocês? Porque eu fui comandante de base comunitária de segurança, coloquei meus pés no chão, fui para uma comunidade vulnerável e nós fomos reconhecidos, isso não tem nada escrito, porque o acordo foi feito para que uma base comunitária de Salvador fosse eleita, mas, segundo os peritos do Japão, a base comunitária mais eficiente no que tange ao vínculo com a comunidade foi a nossa. Mérito meu não, mérito dos policiais que romperam o mesmo paradigma que eu, porque eles estavam no terreno visitando e construindo com a comunidade novas lógicas. E a dimensão do afeto, Ilka, foi um dos nossos nortes. É possível. E é possível, eu estou dizendo aqui diante de vocês, porque existem loucos dentro da própria Polícia Militar da Bahia, comandantes de base comunitária de segurança e outros policiais que estão tentando subverter essa ordem, tentando sobreviver dentro de uma lógica que aí já é militarizante institucionalmente, na dimensão institucional, dos valores da guerra, que está querendo sucumbir esse tipo de relacionamento que pode ser produzido, em que pese uma dimensão macroestrutural, né? É o Estado que é ocupado, e é uma realidade. Só que existe possibilidade de nós, no terreno, produzirmos alguma coisa assim, pessoal. É no atendimento ao cidadão, é no tratamento ao deficiente físico, ao portador de necessidades especiais, é no atendimento ao idoso, à criança, a qualquer tipo de cidadão vulnerabilizado em suas necessidades. Existe possibilidade de nós, na ponta do sistema, trabalharmos sim. Então, esse discurso não dá para pensar que a polícia é um bloco hegemônico, íntegro, de pessoas que pensam como robôs da mesma forma. Existe um discurso majorado, institucional, da violência, hegemônico, tem.
Mas isso vai se dividir, vai se diferenciar na abordagem, no trato de cada um dos servidores, dos cidadãos. Porque são pessoas. Pessoas que são pais, mães, filhos, que muitas vezes, bebendo sem um nível crítico aprofundado de uma lógica de guerra, vai interpretar a vida como sendo essa... E aí ele tem mais medo. Ou vocês acham que o policial não tem medo de subir, por exemplo, em uma área que é considerada, rotulada como perigosa, e ele não vai ter medo, ele não vai também exercer uma defesa que também é extremamente violenta, vai. Ah, isso justifica a Idorim? Não. Estou apenas apresentando para vocês uma instituição que ela é complexa, mas que precisa ser conhecida. E aí, às vezes, a gente não consegue entender, Ilka, o lugar de fala de alguém da comunidade que foi violentado pela polícia. Aí, quando a gente é policial, a gente se sente ofendido. Mas ele está no lugar de fala dele porque ele tem que ser respeitado, porque ele sentiu. Mas a gente não sabe lidar com isso, porque a nossa formação não nos autorizou a ouvir o outro. A formação militar não nos autoriza a ouvir o outro. A formação militar é uma formação autorreferenciada à cultura militar. Não ser questionado. A gente não precisa ouvir o outro. Nesse diapasão, neste sentido, nós também não nos fazemos ouvir. Por isso também os nossos policiais estão se suicidando. Estão sendo violentados. E aí não basta, doutora, né, trazer apenas a pesquisa da vitimização dos homicídios da polícia. É necessário. Isso tem que ser debatido. Mas é necessário também trazer a pesquisa que a senhora trouxe também aí, da vitimização, de que muitos estão morrendo e estão se suicidando, se matando. Sexta-feira agora foi um. Na minha sala eu não consegui fazer mais nada. Um outro policial que se flagrou com a arma na cabeça, dentro da viatura, do nada. Dali do meu lado. E aí vem a pergunta, a instituição está fazendo o quê? Nada. Porque é o mesmo militarismo que objetifica o ser humano e os nossos policiais estão abandonados. Abandonados. E aí eu utilizo, para terminar, o censo, né, ou a categoria que Boaventura Santos utilizou para escrever um dos seus artigos, o topoi, o lugar comum. O lugar comum para que nós, nesse fim, né, de noite, nos unamos. Porque enquanto permanecermos nos nossos lugares somente de identidade, né, acusando um ou outro, polícia acusa a sociedade ou acusa o Estado, e aí não faz nada. Né? O Ministério Público acusa a polícia, mas ela também não faz o que deve fazer dentro de si própria para prestar um serviço melhor de fiscalização. Por falar nisso, eu nunca ouvi falar do Conselho Nacional do Ministério Público, que deveria ter um trabalho muito maior, assim como o Judiciário também, extremamente segregador. Eu quero dividir essa placa com todas as pessoas que dividiram esses anos de militância comigo, todas elas, né, são dignas dessa mesma homenagem. Quero dividir também com a minha companheira, Aline, que está aqui, e que certamente a gente não consegue fazer uma caminhada dessa sozinho, né? E quero dizer a vocês que eu não vou chorar, e muito obrigado, valeu. Meu irmão. Vamos lá, gente. A paz. Ser policial antifascismo é isso, né? É demonstração de sensibilidade terrível. A outra pessoa, companheiro, que a gente vai fazer homenagem aqui, nesse seminário, é uma pessoa que não é um policial, mas eu tive o prazer de conhecer há 2 anos atrás, né? Junto com o Orlando Zacconi, que é o Marcelo Iuca. Marcelo Iuca tem um significado muito grande para a gente nesse movimento e tem uma simbologia muito grande para a gente. Eu conheci Marcelo Iuca através, primeiro, de comentários de terceiros, que dizia que ele era um cara difícil, que era um cara turrão, que era difícil dialogar com ele, mas eu conheci Marcelo Iuca por uma demonstração de sensibilidade e da utilização do amor e do carinho do acolhimento com o outro, de maneira muito especial, e pude acompanhar Marcelo Iuca num momento ruim também da vida dele, depois da situação dos tiros que ele tomou, que foi ficar internado por um ano e um mês, mais ou menos, no hospital no Rio de Janeiro, e fui visitá-lo 2 vezes no hospital, e vi a guerra que ele travava constantemente no dia a dia, por saber da impotência, naquele momento, de resolver as coisas o mais rápido possível, porque ele tem uma potencialidade, uma vontade de fazer a coisa diferente, de movimentar muito grande. E ainda assim,
mesmo com aquelas dificuldades, não perdia o senso de humor, né? E nem perdeu também a vontade de fazer a militância que ele faz através da arte. A última vez que eu encontrei Marceluca, para vocês entenderem a sensibilidade dele, ele tinha saído de casa sem comer nada e dirigindo um veículo com 2, 3 pessoas dentro do carro, e ele, o açúcar está muito baixo, ele desmaiou no volante e atingiu o carro de uma pessoa. Marceluca não volta para casa, é o que ele diz para todos nós. Muito angustiado, muito angustiado. Não foi porque ele estava naquela situação difícil de saúde, não. Foi pelo dano que ele poderia ter causado a uma pessoa de forma pior, se aquele acidente fosse mais grave. A preocupação dele o tempo todo era com a outra pessoa, não era com o carro dele, não era com a condição dele de saúde. E mesmo assim, tem dificuldade de querer comer, sem querer comer. E a mãe, Dona Luísa, meu Deus do céu. Dona Luísa sofre com o humor negro de Uca em relação a isso. Então, é uma pessoa que a gente tem acompanhado o dia a dia da vida, e quem ouve, quem lê a arte de Marcelo Uca, sabe o que ele faz, que a gente colocou nessa placa aqui em comemoração a ele. A gente diz aqui no final, vou ler a placa toda, no final digo assim para o pessoal aqui. Carinhosamente, nosso Marcelo Uca, pelo ativismo militante, a musicalidade e o extraordinário poder de transformar a arte e a poesia em armas em favor do amor, na luta contra as opressões e contra o fascismo. Então, companheiro, é um prazer ter amizade com você, ter você ao nosso lado. Pô, até agora eu só tinha ganhado uma placa no braço aqui, no tiro que eu tomei. Agora já tem outra placa, melhor. Uma placa foi um bandido que me deram, outra foi a polícia. Estou bem pra cá. Então, é incrível, hein, cara? Vou te falar. Não existe instituição no Brasil que eu tenha metido mais a porrada que a polícia. E que acontece o seguinte, eu tenho um tio que é como se fosse um pai para mim, que é o Seu Jorge, que eu dei o apelido do Seu Jorge, de Seu Jorge, em homenagem a esse tio meu. E ele é policial. O meu melhor amigo, Orlando Zacconi, é policial. Então, olha como é que a vida faz. Eu meti na porrada e essa porra aproximando de mim ao ponto de eu agora ganhar uma outra placa. Mas eu gostaria de que a gente... Eu acho que um bate-papo como esse é mais importante do que apontar soluções de imediato, é fazer pensar, né? Que tipo de polícia a gente quer, que tipo de proteção que a gente quer, como a gente quer, que paz é essa que a gente quer. Eu, por exemplo, eu não quero uma paz armada. Não me interessa uma paz armada. Então, eu acho que tem uma coisa que a gente está sempre indagando, a máquina, o sistema, aquilo que nos parece induzir ao erro. Uma máquina maior que nos induz ao erro. Mas tem a nossa condição de homem também. De homem desumanizado. Então é o seguinte, irmão. É possível que homens educados matem através de uma caneta. Olha bem. Eu acho que a solução para o que a gente está falando é educação. Mas homens muito bem educados, tidos como homens de bem ou de bens, matam com caneta. Então, eu não sei só se é uma questão de educação, mas é uma questão de ver o outro como nós. É uma questão de colocar o outro como centro de nossas possibilidades de felicidade. A felicidade tem que ser plural, porra. O objeto da arma de fogo estanca a possibilidade de uma felicidade plural. Estanca essa possibilidade. O policial que simbolicamente se matou foi com uma arma de fogo.
Então, eu queria dizer que a minha caneta não mata. A minha harmonia não mata. Então, a gente tem que discutir quem são esses que podem matar, ou, entre aspas, ou principalmente, entre aspas, teoricamente, podem matar. Possuem um objeto que pode matar. Eu não quero que essa pessoa me defenda assim, matando. Eu não acredito que nós, todos nós, e eu falo de um policial trabalhador, eu não falo de um policial à margem. Acho que isso é uma coisa que o Manifesto dos Policiais Antifascismo esclarece muito bem. É de vermos como a polícia também como um trabalhador, e dela se ver como um trabalhador. Porque talvez assim ela possa refletir quando dá um tapa na cara de um portador de um pequeno baseado. O que isso vai mudar? O que isso vai mudar? Mas parece que a gente não é educado, ninguém fala sobre isso, cacete. É da relação com o poder. Em São Paulo, falaram assim, em São Paulo é o único lugar do mundo que tem gangues especializadas em roubar Rolex. Porra, porque em São Paulo tem uma porrada de mané que anda com Rolex assim no carro. Então quem está errado, quem rouba o Rolex ou o mané que está usando aquela porra? No entanto, o relógio, esse aparelho cobiçado, é um símbolo de poder. Olha só, cara, eu queria falar aqui, isso pode parecer machista, talvez seja, eu assumo, mas eu olho bundas. Talvez os homens não admitam isso. A mulher passa, não, eu falo, cara, pô, você já foi filmada, foi fotografar. Minha senhora, me desculpe, mas eu queria que no meu calado aqui, eu olhei sua bunda. Olha só, no entanto, eu posso olhar isso, mas olha só, a gente tem várias mulheres que usam a bunda, onde passa talvez o pior de nós, como um símbolo de poder. Então a gente está vulgarizando e não tendo uma relação cada vez, aliás, tendo uma relação cada vez pior com símbolos de poder. E uma arma de fogo talvez seja um dos piores símbolos de poder que um homem pode portar. Então, por mais que a gente possa falar da máquina, eu quero falar desse homem que não enxerga o outro como parte da sua felicidade pessoal. Eu quero falar dessa nossa inabilidade de lidar com o poder. Então, talvez de maneira tão contundente a gente tenha que questionar a máquina, mas questionar também esse homem. Que tipo de homem, que tipo de ser humano queremos ser? Como indagamos o outro? Porque se a gente não respeita o outro, a gente eleva, a gente tem uma polícia assim. Não é só porque está a serviço do poder, é também, mas porque tem esse lado sádico, mano. Tem esse lado sádico. Outro dia eu estava vendo, no hospital que eu fiquei 1 ano e porrada, eu estava vendo essa novela que, para mim, chama-se Coleção de Maldades. Caralho, essa novela da Globo, mano, é só maldade. Porra, é só maldade. E repara só como todo mundo quer se sentir poderoso. Agora, o moleque está vendo aquela porra, ele fala assim, eu não tenho poder nenhum, nada. Mas quando ele, através do narcotráfico, ou do 157, ele chega até a posse da arma de fogo, aí ele sente uma visibilidade. Aí a comunidade respeita ele. Então, está na hora da gente indagar também como a gente se relaciona com esse poder. Porque a gente vai indagar como a gente se relaciona com a mulher, como a gente se relaciona com aqueles que mais precisam. Essa falta de identidade com o coletivo, com o plural,
é uma decadência de nós humanos. Então, por mais que a gente saiba que temos que peitar uma máquina, um sistema que coordena, mantém e faz isso tudo, eu acho que a gente tem que questionar que tipo de pessoas somos. A gente tem que questionar que as ruas não são só para carros, que um carro não nos faz mais bonitos, não é a extensão da sexualidade do macho branco alfa, sei lá, beta. Então, eu gostaria muito de agradecer isso aqui. Isso é uma coisa impensável para mim até bem pouco tempo. A primeira vez que eu vim a Salvador, depois dos tiros, eu vim para um simpósio de empresa de segurança privada. E eles achavam que eu tinha acabado de tomar uns tiros, que eu ia chegar aqui e ia endossar tudo que eles acham de um criminoso. É como eu comecei a falar tudo. O cara falou, não, meu irmão, que porra é essa? Porra, estou te pagando para vir aqui para tu falar. Que porra é essa? Desliga essa porra. E eu fiquei, né, cara, numa situação que parece, não, mas eu sou tímido. Eu fiquei, cara, que merda agora, rapaz, na frente dos caras. E o cara, desliga essa porra. Desliga o microfone. Porra, eu paguei, quem foi que trouxe esse cara? E agora estou voltando numa outra situação. Mesmo dentro dessa questão de segurança pública, que eu quero dizer mais uma vez, não sou um especialista, os tiros que eu tomei não me faz mais próximo disso. Eu estou aqui talvez como um cidadão moderno que eu imagine. Ou o cidadão moderno é esse, que ousa pensar no plural, que ousa indagar o que me faz sentir poderoso ou não. Muito obrigado. Isso realmente me faz sentir poderoso. Obrigado. Vamos, então, passar a fala para a promotora, doutora Lívia Vaz. Bom, gente, eu não vou demorar. Eu estou no ar desde 4 horas da manhã. Né? Foram 3 turnos hoje, amanhã a gente continua, Fórum Social Mundial, e nem por isso a violência doméstica familiar para, nem por isso os casos de racismo param de chegar na promotoria, o telefone está aqui a 1000. Mas, assim, eu fico contente de perceber, nessa pequena enquete que foi feita aqui, que muitas pessoas estão aqui hoje que não fazem parte da corporação, né? Não são pessoas que vieram aqui justamente porque querem essa aproximação. E o movimento policial antifascismo precisa dessa aproximação. E as pessoas que têm coragem de questionar essa engrenagem dentro de suas instituições precisam dessa aproximação, desse controle social. Porque não é fácil partir desse questionamento dentro da instituição. A gente sabe como isso também oprime, né? São realmente, como disse eu, várias formas de opressão e opressões transversais em vários espaços. E esse distanciamento, seja pelo medo, seja ele proposital, que parte das instituições, muitas vezes, para manter mesmo esse monopólio, esse filtro, essa filtragem racial e de gênero, precisa ser, de fato, quebrado. Essa aproximação precisa acontecer e a gente encontra estratégias para isso acontecer. Como vocês estão encontrando aqui hoje, estando num evento como esse, né? Até essa hora, como bem disse o Kleber. Então, de fato, é complicado. Eu queria agradecer a Priscila pela coragem de vir aqui compartilhar a sua história com a gente, porque a gente sabe que houve um aumento muito significativo do encarceramento de mulheres na nossa realidade, né? E nós sabemos também que esse sistema de justiça reproduz muito dessa engrenagem contra vocês, mulheres, que estão em situação de encarceramento. A gente sabe de situações de mulheres que são condenadas por homicídio, mas que o sistema de justiça desconsidera completamente o histórico anterior de violência doméstica familiar que ela vinha sofrendo daquele homem do qual ela se defendeu e veio a matar, né? Então, é esse sistema que a gente está vivendo. Essa engrenagem que a gente está discutindo aqui, não tem nada de errado com ela, não. Ela foi feita para isso mesmo.
ela foi feita para reproduzir isso mesmo. E quem está morrendo nesse tribunal de rua são vocês, policiais. E a população, como ela disse lá, que está com medo também. Então, é esse Estado que ele é, de fato, o maior opressor e o maior violador de direitos humanos, ele foi feito nessa engrenagem, com essa lógica mesmo. O Estado deveria ser pensado, o direito deveria ser pensado com a única finalidade, ele não é um fim em si mesmo. Ele não tem sentido nenhum se ele não dialoga, se ele não é criado de forma a garantir os direitos do homem. Ele é criado do homem para o homem. Né? E para ele não trazer aqui a questão do gênero, dos homens para os homens e das mulheres também, né? Enfim, a gente, promotora de gênero, tem que trazer essa questão da diversidade. Então, essa engrenagem estatal, esse monopólio se mantém, isso foi muito dito aqui, por essa naturalização da opressão. E a gente está, de algum modo, permitindo que esse distanciamento se mantenha. Então, são poucas as estratégias, eu acho que são poucos os caminhos de aproximação, mas eles existem. E a gente tem que traçar esses caminhos, continuar traçando esses caminhos. E essas duas pontas que foi dito aqui, que estão presentes aqui hoje, estão, de algum modo, fazendo esse trabalho, iniciando esse trabalho. E o Yuka falou, a gente não vai sair daqui com soluções prontas. Né? E a ideia de fazer refletir sobre já é um grande feito. Já é um grande feito exatamente nesse momento em que a gente está vivendo no nosso país, em que as pessoas estão muito à vontade para manifestar o ódio. E isso, eu posso dizer, enquanto promotora de justiça, também tem acontecido dentro do Ministério Público. Dentro do Ministério Público. Eu não me lembro quem foi que falou em CNMP aqui. Mas, hoje, a gente tem uma diretriz dentro do Conselho Nacional do Ministério Público de que nós não podemos emitir opiniões políticas. Assim, só o fato de você estar dentro do Ministério Público falando sobre combate ao racismo, combate à violência contra a mulher, não há como não ser um posicionamento político isso. Pelo Conselho Nacional, que, de algum modo, a gente tem que dizer, as instituições estão sendo dominadas realmente pelo fascismo. E o Ministério Público não é uma exceção. Nós temos vários membros dentro do Ministério Público hoje que são defensores da escola sem partido. Quando você fala em escola sem partido, você está falando de um determinado partido. Então, as instituições estão invadidas. Não ouvi. Não ouvi. Não ouvi. Pois é. E isso também está acontecendo dentro do Ministério Público. É por isso que eu estou falando da importância desse controle social, que é uma forma de aproximação e que é uma forma de fazer com que nós também consigamos continuar tendo alguma voz dentro dessas instituições, dentro desse sistema que é opressor realmente, de forma transversal, como colocou Eudes aqui. E aí eu queria, só para finalizar minha fala, lembrar do que o Kleber falou aqui em relação à questão da autorrejeição, né, Kleber? A gente passa por isso. E até você criar uma identidade, você se aceitar e se gostar, isso eu estou falando da questão do racismo e também da questão de gênero, é um processo, né? A professora Ana Célia da Silva, ela traz, e foi muito mencionada aqui a questão da educação, livros que falam da representatividade do negro, no livro didático mesmo, né? Como é que isso se dá? Essa representatividade é sempre como o inferiorizado, né? O estereotipado. E isso traz, nessas crianças, um sentimento de autorrejeição que adoece. Que adoece. Porque se tudo que você vê semelhante a você, representado na mídia, não tem, né? Representado no sistema carcerário, o encarceramento em massa da população negra, e agora também de mulheres negras num ritmo assustador. Nas periferias, nos subempregos, se tudo aquilo que é dito como modelo de belo e de bom não parece com você, você se autorrejeita. E você se autorrejeita e você rejeita aquilo que lhe é semelhante também. Então, isso é um processo muito difícil para se chegar dessa autorrejeição, que